E o tema para nossa reflexão no programa de hoje tem por título O Poder da Positividade. Por que, diante de certos desafios, preferimos recuar ou desistir? Talvez seja pelo fato de estarmos condicionados e não termos a prática de pular os obstáculos. Crescemos ouvindo nãos de nossos pais e das pessoas próximas, num cuidado exagerado, numa educação tradicional. Esperamos muito dos outros para que possamos exercer o poder da positividade. Se ele não me der bom dia, eu também não digo nada. Na verdade, quem tem amor próprio, autoestima, quando doa o bem, receberá o mesmo bem em troca. Existem situações em que não conseguimos convencer os outros, nem a nós mesmos, daquilo que queremos. Temos enfrentado situações em que dizemos, não posso, não consigo. Isso, na verdade, pode ser o causador de muitos fracassos. Pode ser a maior dificuldade para alcançarmos nossos objetivos. O exercício do amor, da positividade, nos tornam luzes no mundo. Com isso, atraímos de volta o respeito, o carinho, o amor. Caso se sinta carente destes sentimentos, talvez não o tenha disseminado em boa medida entre as pessoas. Em muitas circunstâncias, culpamos os outros pela falta de atenção e dedicação. A ação de doar-se por si só é gratificante e engrandecedora. Porventura, somos mais felizes em proporcionar tesouros aos outros do que em recebê-los. Presentear do que ser presenteado, porque o ato sincero é bálsamo para os nossos corações e para as nossas vidas. O poder da positividade. Esse é o tema. E ele começa fazendo uma pergunta. Por que é que, diante de certos desafios, preferimos recuar e desistir? Por que será? Talvez seja pelo fato de estarmos condicionados a não termos a prática de pular os obstáculos. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei de uma história verdadeira. Eu estava, há alguns anos atrás, assistindo a um programa na televisão e era entrevistado lá um funcionário da extinta NASA. E esse funcionário dizia naquela entrevista que quando a NASA colocava uma nave tripulada no espaço, a maior preocupação da NASA não era exatamente com o equipamento de bilhões e bilhões de dólares. A grande preocupação da NASA era com as pessoas que estavam lá dentro. Ele dizia, nós precisamos trazer essas pessoas de volta. Nós não podemos apenas enviá-las ao espaço, mas precisamos trazê-las de volta. E ele contava que a situação era muito estressante, né? Você já deve ter visto na televisão e principalmente nos filmes, né? Principalmente esses filmes que falam das viagens espaciais, aquele lugar onde ficam aquelas dezenas de pessoas assentadas na frente dos computadores, operando remotamente várias situações de voo, aquela coisa toda, o próprio lançamento, que é um estresse terrível. E ele falava das muitas dificuldades que eles enfrentaram em várias missões tripuladas e onde, da Terra, eles tinham que fazer todo o monitoramento e tinham que administrar as crises que aconteciam durante aqueles voos. E nós que estamos do lado de cá nem percebemos qual a extensão dessa ou dessas crises que aquelas pessoas precisavam administrar. Nós só víamos aquele foguete levantando, né, e levando aquela nave até uma certa altura e depois os foguetes desprendiam e ela continuava a sua viagem. E de repente você via no noticiário da televisão as pessoas falando para a Terra, mostrando o ambiente dentro dela, depois ela voltando à Terra, mas a gente nunca via como era a tensão das pessoas ali. E ele falava exatamente disso. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, eu aprendi com meu pai uma coisa. Meu pai me ensinou que quando
eu estivesse diante de uma situação muito difícil, uma situação intransponível, era para eu pegar o meu chapéu e jogar do outro lado do muro da impossibilidade, do muro da dificuldade. Se o meu chapéu for importante para mim, nada vai me parar, nada vai me deter. Eu vou pular esse muro e vou lá do outro lado buscar o meu chapéu de volta. E ele falou isso exatamente para que nos momentos de crise, quando parecia que eles iam perder o equipamento e junto com o equipamento as pessoas, esse pensamento vinha. Não, essas pessoas são importantes. Nós precisamos pular esse muro de dificuldade, esse muro de problemas técnicos que nós estamos tendo para trazer de volta essas pessoas à Terra. E assim, ele disse, eles venceram muitas crises. Quando eu ouvi essa entrevista, eu fiquei pensando, meu Deus, a nossa vida é assim. O que nos falta, muitas vezes, é percebermos o valor que está do outro lado do obstáculo. O valor que está do outro lado da dificuldade. O valor que está do outro lado do não que nós tomamos pela cara de vez em quando. Eu sou muito demandado no gabinete parlamentar, né? Mais uma vez volto a dizer aqui, principalmente para aqueles que estão sintonizando a Rede Super mais recentemente, além de pastor, naturalmente, e apresentador desse programa, eu exerço um mandato de deputado estadual aqui no estado de Minas Gerais. E, como eu disse, eu sou muito demandado e as pessoas me procuram com as mais diversas demandas, com os mais diversos pedidos. E, às vezes, chegam lá alguns pedidos que eu fico imaginando, pensando, meu Deus, onde é que está a resposta para isso que essa pessoa está precisando? Aí, de repente, vem uma luz. Eu sei que quando eu for buscar a resposta para aquela pessoa, seja num órgão do Estado, onde quer que seja, eu sei de uma coisa, e às vezes digo isso para a pessoa, olha, o não nós já temos, agora eu vou atrás do sim para você. E na vida é assim também. Muitas vezes, na maioria das vezes, a vida nos diz não. Tudo nos diz não. As pessoas estão nos dizendo não. Ou seja, o não nós já temos. O que é que nós precisamos então? Nós precisamos ir atrás do sim. Quando você tem a certeza de que uma resposta você já tem, você vai buscar trabalhar e provocar a outra resposta. A resposta que você precisa e que atende à sua expectativa, e que atende à sua demanda. Por isso, não à toa, o tema para a nossa reflexão hoje escolhido foi esse, o poder da positividade. Mas positividade só não vai resolver também, não. Às vezes você é uma pessoa muito positiva, mas não adianta. Uma pessoa positiva de braços cruzados. Uma pessoa positiva de braços cruzados vai produzir tanto quanto uma pessoa negativa de braços abertos. Eu vou repetir para você. Uma pessoa positiva de braços cruzados produz tanto quanto uma pessoa negativa de braços abertos. Ou seja, nada. Então você precisa ir além dessa positividade. Você precisa encarar a realidade e a situação e trabalhar para reverter o processo. Eu disse outro dia, e volto a repetir, hoje nós temos nas livrarias milhares de livros de autoajuda, e todos eles falando, né? Do poder do pensamento positivo, do positivismo, enfim, e tal. E aquelas, sabe, aquelas coisas assim, aquela receita de bolo que o cara faz e parece que se você pegar aquilo ali e aplicar a sua vida vai dar certo. Não, não é bem assim, não. As coisas não funcionam assim. Eu não sei se vai dar tempo de contar, mas vou tentar resumidamente contar uma experiência para você que eu vivi alguns anos atrás. Eu passei por uma depressão financeira na minha vida, foi uma coisa terrível, difícil. Eu me vi por um momento sem trabalho e as coisas não estavam indo bem, as vendas estavam horríveis, eu estava tentando sobreviver através da venda e estava tudo muito ruim. E aí chega às minhas mãos um livro de Og Mandino. Og Mandino escreveu muitos livros bonitos, né? O Poder do Pensamento Positivo, O Maior Vendedor do Mundo, e vai por aí. E eu li O Maior Vendedor do Mundo. Quando eu terminei de ler aquele livro,
Eu fiquei tão entusiasmado, eu fiquei tão empolgado, que eu falei, hoje eu arrebento, porque o livro, quando você termina de ler, eu vou te falar um negócio, é capaz de você tirar a sua própria roupa, se olhar no espelho e vender a sua roupa para você mesmo, de tanto que o livro influencia. E naquele dia eu saí e falei com a Fátima, eu falei, hoje eu vou arrebentar. E saí de casa disposto a vender e sabia que aquele dia realmente as coisas iam ser diferentes. E quando eu comecei a bater numa porta aqui, e um não, batia noutra porta ali, outro não, batia noutra lá, outro não. E eu fui caminhando, e fui em direção ao centro da cidade, batendo de porta em todas as lojas que eu encontrava pelo caminho, porque eu saí determinado assim. E quando eu cheguei lá no final do destino, e não tinha vendido um centavo, aí eu percebi que eu precisava mais do que de palavras bonitas para fazer as coisas acontecerem. E guardadas as proporções. Quando você vira uma pessoa afogando, não adianta você chegar para ela e dizer para ela, olha a sua volta, que lago lindo que você está se afogando nele, olha que verde maravilhoso cerca estas águas onde você está afogando. Não adianta palavras bonitas para quem está se afogando. Você precisa jogar uma boia para essa pessoa e precisa puxá-la e ajudá-la e tirá-la de lá. Positivismo é isso, é uma vida disposta a uma ação corajosa, ousada, quando muitos estão te dizendo que não vai dar, que você não vai conseguir, mas você enfrenta tudo isso, salta o muro e vai buscar aquilo que é importante para você. Amém? Foi abençoado? Eu fui. Vamos falar com Deus? Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por este tema que hoje nos foi dado para reflexão e obrigado principalmente por encher o nosso coração de ânimo e, acima de tudo, de fé. Que o Senhor nos ajude, a mim e aqueles que estão orando comigo, e principalmente aqueles que estão desanimados agora, aqueles, ó meu Deus, que estão vendo dificuldade em tudo, que o Senhor possa abençoá-los, abrindo os olhos do entendimento para que eles possam ver e perceber que com o Senhor é possível vencer os obstáculos, é possível vencer as dificuldades. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. É a nossa oração com a gratidão do nosso coração. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por mais este programa. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero sinceramente te rever no nosso próximo encontro. Lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz.